A partir do momento que o mento começa a ser distribuído para a população jamaicana, mais ou menos nos anos 50, ele já é um estilo que é popular até demais. Ele é o estilo que já era o principal estilo tocado em eventos, principal estilo tocado em hotéis, principal estilo tocado em pequenos bairros. Tudo isso era dominado por esse estilo. E aí o que acontece é, a geração, a partir do momento que ela começa a buscar uma mudança de ideia, uma mudança de proposta, essa sonoridade automaticamente também vai mudando. Ela vai se reconstruindo, digamos assim. Então, a geração que é a geração que curte o mento, que acha da hora o estilo, que gosta de dançar esse estilo, curtir, pá, mesmo assim, saca? É super fã daquele som, ela vai começar a ficar mais velha. E mais velha. E mais velha. Essas pessoas que com seus 18, 19 anos estavam curtindo um estilo que era, porra, super diferente, revolucionário na época lá e tal, no início ali, né, do mento e o seu desenvolvimento na Jamaica no começo do século XX, agora já tá começando a chegar numa idade em que não tá mais ditando as próximas tendências musicais das gerações seguintes. Então, a gente sabe que isso acontece em todos os estilos musicais. Se a gente for falar de metal, por exemplo, que é o estilo que eu talvez tenha mais falado aqui nesse canal, né? A gente pensar assim, poxa, sei lá, pensa numa banda que no metal fez uma puta diferença, assim, pra gente que conhece a coisa mais de longe. Uma banda como Metallica, é uma banda antiguíssima já. É uma banda que quando surge como um contraponto pra um rock, um estilo de metal já velho, já passado, que é o estilo do Sabá. No entanto, quando chega a onda do thrash, que é essa novidade, essa puta novidade, a galera que curtia Sabá pra caralho, que curtia as paradas mais antigas, mais puxadas pro blues e tudo mais, uma galera vai transitar, uma galera não vai, uma galera vai olhar isso e falar, não, nem quero. Pra mim tá ficando extremo demais, tá mudando demais. A gente precisa perceber esse tipo de movimentação como uma movimentação, entre aspas, dialética. Na ideia de, existe um primeiro estilo, uma primeira ideia, que vai ali juntar algumas cabeças ao redor daquilo, não um primeiro, vai, mas surge um estilo a partir das massas. Aquilo junta, aglomera uma determinada parcela, uma determinada parte da sociedade, uma determinada classe, ressoa com uma determinada classe. Essa classe, ela vai estar atrelada a esse estilo em todos os seus pormenores, inclusive a sua geração. É muito importante para um estilo definir uma geração, é assim que um estilo explode, tá ligado? Então, esse aspecto de uma geração tá mudando, a ideia de que a galera tá indo dos 50 para os 60, a sonoridade da coisa precisa mudar, essa mudança geral assim que acontece na música jamaicana vai impulsionar com muita força a criação de um estilo novo. Por quê? Porque a gente está falando de uma sociedade capitalista. As tensões sociais, elas não são referentes só a essa sociedade. Em outras sociedades, independente de capitalistas ou não, a tensão social entre gerações, ela sempre vai estar presente, porque isso faz parte da nossa característica enquanto seres que vivemos em grupos. Veja bem, o grupo dos meus pais não é o mesmo grupo que o meu. Nunca vai ser. Até por conta de como a gente se afirma durante o nosso período de adolescência. A grande questão do capitalismo é saber lucrar com os dois polos. É saber tirar dinheiro dos dois pontos. Tanto de quem é mais novo, quanto de quem é mais rico. Só que tem um ponto muito importante para o capital no aspecto da indústria fonográfica. Indústria fonográfica vende e comercializa cultura. Aquilo que a gente usa como aparato para definir as nossas posições sociais. Aquilo que a gente usa para identificar a nossa classe dentro disso tudo. Portanto, a indústria cultural é quem vai saber, olhando para isso, observando essa tensão, aproveitar para ver uma demanda se abrindo. Vejam bem, uma demanda. Esse é o termo correto, porque se trata de uma estratégia de mercado. Pois bem, se você tem lá
uma mudança geracional e você quer que a galera que tá chegando, que é mais nova, curta um ritmo específico, ou você observa que dali vem uma diferença, algo que é muito único, que é um aspecto específico daquela comunidade, e que tem um potencial alto de ser mercantilizado, de ser vendido, de gerar grana, a indústria fonográfica ela simplesmente vai fortalecer esse novo propulsor, digamos assim, de ganhos de capital. Porque a demanda que se está abrindo para ele não é apenas uma demanda grande, ela é nova. É uma demanda que está começando a chegar no mercado agora, que está começando a trabalhar, que está começando a ter dinheiro para poder comprar disco, para poder colar em rolê. Essa demanda, ela surge a partir da grande... Assim, né? Como se o capitalismo estivesse sempre buscando e conseguindo lidar com novos campos musicais que surgem a cada renovação geracional. Então tá, beleza. Renovou a geração, a indústria cultural começa a perceber que vai haver uma mudança e que vão retornar coisas de antes, mas com uma roupagem diferente. Enfim, processo dialético, vai surgir algo novo naquilo ali. A indústria cultural já sabe que essa novidade, ela, digamos assim, ela supre uma demanda de uma juventude, de uma geração nova que precisa se destacar de uma geração anterior. Porque se eu for ficar dentro da mesma cultura anterior, eu vou continuar na cultura dos meus pais, nas culturas passadas. Enquanto jovem, enquanto adolescente, enquanto eu, pessoa, indivíduo, que preciso me colocar dentro de um grupo, eu não quero estar perto da cultura dos meus pais. A minha cultura é outra. O meu pensamento cultural é outro. E é por conta disso que surge como se fosse um vácuo. É como se, de repente, numa estrada extremamente congestionada com 5 pistas, abrisse mais 2. Do nada. Surgiu 2 pistas lá. Eu tô falando isso de uma forma até mais simplória, mas o que eu quero passar para vocês de ideia é, no momento em que a indústria fonográfica tá vendendo discos na Jamaica, tá acontecendo esse conflito geracional. De um lado, você tem uma geração mais velha, que cultua o mento como um estilo jamaicano e abraça esse estilo com muita força e vontade. Ao mesmo tempo, você tem uma juventude que não vai nesses lugares, não vai ouvir essa música, não tem interesse de diálogo com essa música. Pelo contrário, tem interesse naquilo que é mais novo para a população jamaicana. Aqui a gente tem que colocar uma estrelinha, um asterístico aqui. O que há de mais novo para as pessoas, para os jamaicanos, para as jamaicanas, naquele momento, em termos culturais, não é a cultura da Jamaica. É a cultura que chega na Jamaica por meio do rádio. Isso é o que primeiro apetece o ouvido dessa galera que quer um diálogo com o diferente, com o alternativo, que não quer falar de mento. E a indústria fonográfica dos Estados Unidos chega nesse ponto por conta do rádio. As ondas de rádio conseguiam fazer, se você tá na Jamaica, você conseguia ligar teu rádio e sintonizar algumas estações do sul dos Estados Unidos, como New Orleans, por exemplo, e pegar ali algumas emissoras para ouvir música. A música que tocava na maior parte dessas emissoras eram músicas de um gênero musical que os Estados Unidos resolveu chamar de R&B. Basicamente, nos anos 50, e desde então, tá? R&B é um termo industrial, usado pela indústria a partir dos anos 50, mas que tem como início, como seu precursor em termos de terminologia, o termo, né, a ideia de race records. Isso mesmo, você ouviu corretamente. É como se fosse o álbum, o disco, as gravações das pessoas de cor, as pessoas de raça, entende? Começa com esse nome. Quando fica feio para a indústria chamar o disco de, não, esse é o disco de cor, aí eles começam a chamar de R&B.
R&B é só uma escolha da indústria. Continua significando a mesma coisa. Para a indústria estadunidense, R&B, música de pessoas negras, country, música de pessoas brancas, rock and roll, mistura os dois. Caixinhas e gavetas. Simples assim. Indústria fonográfica nos Estados Unidos trabalha desse jeito e conseguiu muito dinheiro trabalhando assim. Dominou o mercado trabalhando assim. O que os jamaicanos, portanto, ouviam nos anos 50, buscando algo fora do mento. A indústria fonográfica jamaicana está se organizando ao redor do que é mais rentável nesse momento. Ainda é o mento. Ainda é o que dá mais dinheiro. Ainda é o mento que está nos eventos principais. Portanto, é ele que vai estar ali na proeminência dessa indústria fonográfica. Só que, ao mesmo tempo, você já tem uma juventude sendo ali, entrando em contato com uma cultura que, tá muito diferente. É uma cultura de pessoas negras? Sim. Opa, não. Caralho, é de se dançar, é legal, é gostoso. Pô, o mento é legal, mas ele é um pouco mais difícil de cantar, de dançar. Ele é meio caipira. Esse outro som, ele não é caipira, ele é hype. Ele é do sucesso, ele é o que tá na moda, ele é o que tá na onda. Ele é o que as pessoas desse mundo que a gente tá ouvindo aí, desse país que a gente tá ouvindo, Estados Unidos, estão ouvindo lá. E a lógica aí, a gente tem um monte de propaganda, um monte de coisa em cima, né? Mas ainda assim, começa a entrar em contato uma coisa com a outra. A música de uma juventude específica de um lugar começa a entrar em contato com a música de uma juventude específica de um outro lugar. Esse diálogo, conforme ele vai acontecendo, ele ainda nem entrou nos eventos, ele ainda nem chegou nos grandes clubes, ele ainda tá entre as pessoas. Ele vai acontecer como? Eu já dei um exemplo que é o rádio. Só que o rádio é só um desses exemplos. E quando você quiser ouvir música diferente, você não consegue, certo? Você só vai ouvir o que tá rolando na rádio. Se a rádio não pega naquele dia, tá chovendo, pronto, você tá sem música. Dá pra ficar assim? Existe cultura desse jeito? Não. Especialmente quando a sua cultura tá sendo permeada por outro país. Porque aí não é você que tá produzindo, você sente a falta de um material que não é você que faz. Então não tem como você nem suprir essa própria necessidade. A sua falta tá voltada pro que tá lá fora. Esse buraco enorme na indústria e na música mesmo jamaicana, ele foi começando pouco a pouco a ser preenchido por pessoas que estavam trabalhando com música na Jamaica nesse momento. É aí que a gente começa a falar do estilo ska. O ska, ele é o primeiro estilo de fato abraçado pela juventude jamaicana. Muito mais do que o mento, em um momento já em que a indústria fonográfica jamaicana já havia se levantado. Isso significa que época mais ou menos, Gui? Anos 60, não 50. Então aqui a gente vai fazer uma pequena secção no nosso pensamento, só para a gente poder entender melhor a distribuição da coisa. Se a gente está falando da cultura que vai até o final dos anos 50, a gente está falando geralmente de mento. Se a gente está falando do que está a partir ali de 58, 59 e anos 60, a gente vai estar falando majoritariamente de ska. Existe um momento histórico em que esses dois estilos estão ali dialogando e disputando espaço, até que chega uma hora que o mento cai completamente em desuso e o ska se torna o momento, o estilo com quem a próxima juventude ou a dialética vai lidar para criar um novo, que aí vai ter o rocksteady e depois vai ter o reggae. Mas na árvore genealógica que lá na frente vai dar no reggae, o ska é o primeiro estilo que está introduzido dentro da indústria fonográfica jamaicana por completo. Ok? Então é o seguinte. Falando agora já desse momento, desse período em que a gente está saindo de um estilo mais velho, de uma galera que é um pouco mais velha, e partindo para uma galera mais nova, como eu disse, existia um buraco. O buraco era a própria matéria-prima da coisa, já que quem ouvia as músicas que ouvia só no rádio. Ninguém consegue fazer festa via emissora de rádio, vocês concordam comigo? Vamos supor que eu queira chamar alguns amigos
pra gente fumar um negocinho ali. E também pra gente ouvir uma música. Eu chamo a galera lá pra ouvir um som. A gente vai ficar dependendo de rádio. Eu vou ligar a rádio lá e a gente vai ficar ouvindo rádio pra fazer o rolê acontecer. E se eu paro pra ouvir o rádio tá tocando algumas músicas dos Estados Unidos, mas o que domina o rádio na Jamaica nesse momento ainda é o mento. Então, tipo, essa música não me representa. Eu não tenho nada a ver com essa música. Se eu tô na juventude. Eu não vou conseguir lidar com o que o rádio me oferece. A minha demanda não vai ser suprida. É nesse instante, nesses momentos ali, que a indústria fonográfica vai começar a receber muita influência dos Estados Unidos, uma influência que vinha já nos anos 40, 50, por conta do comércio mesmo, né, de discos e materiais, mas que, conforme os anos 50 vão passando, tanto pessoas da Jamaica vão indo trabalhar nos Estados Unidos. Então, as pessoas que são contratadas ali para trabalhos de época, como trabalhos no verão, só para fazer colheita de plantação no sul dos Estados Unidos, por exemplo. Essas pessoas saíam da Jamaica, iam para os Estados Unidos, ficavam ali, trabalhavam ali, catavam essa grana. E alguns deles, algumas delas, ao invés de pegar a grana pra voltar pra casa, assim, tipo, e conseguia separar uma cota pra comprar disco. Então, assim, enquanto estilo geral, o que o Mento vai apresentar é uma coisa mais antiga. O que a gente precisa pensar agora é, tá, beleza, essa juventude que não conseguia ter acesso aos... sei lá, não conseguia ter acesso aos vinis, não conseguia ter acesso aos LPs ali pra comprar de música estadunidense por conta financeira, porque não chegava, enfim, que tinha contato só com rádio, começa a precisar se organizar. E algumas pessoas ali dentro do espaço ali na Jamaica já tinham meios de conseguir fazer prensagens básicas de alguns discos chamados de dub plates. Gui, o que é um dub plate? É um disco de acetato. Existe o disco de vinil, existe o disco de acetato. O disco de vinil, ele é um disco que ele é muito mais rígido, ele não estraga tão facilmente assim e ele dura por muito tempo. O disco de acetato, ele é um pouco mais mole. O acetato em si é um pouco mais mole. Então, com o tempo, a temperatura faz com que o que tem ali gravado vá se perdendo, vá sendo deteriorado até chegar um momento que você não consegue mais ouvir o que tá ali, tá ligado? Esse aspecto é fundamental para os caras. Porque com isso, quem conseguia fazer uma prensadinha dessa fácil e rápida, conseguia colocar um som para as pessoas ouvirem nas suas vitrolas. Música que geralmente só estaria na rádio. Porque a veiculação desses discos era extremamente rara, difícil mesmo. Então o que acontecia é, as pessoas que saíam da Jamaica e iam para os Estados Unidos trabalhar em períodos específicos do ano ali e tal, quando voltavam para a Jamaica, e que tinham interesse em lidar com o mercado fonográfico, voltavam com um monte de disco debaixo do braço. E em cima desses discos, a ideia era montar como se fosse, entre aspas, uma mixtape, saca? Juntar ali as músicas que você mais gosta, dos estilos que você mais gosta, e botar pra rolar numa festa que você faça na sua casa, na sua vila. Inclusive, um dos primeiros exemplos de sound system é pra vender coisa. É tipo, a gente consegue colocar música muito alto, então eu quero vender tal coisa, e por isso eu vou colocar pra vender num alto-falante alto pra caralho, tá ligado? Mas ainda assim, os principais meios ali que antes não estavam dando tanta conta assim de lidar com essa nova galera que tá chegando no mercado, que tá querendo comprar, que tá querendo gastar. Então, mano, disco de acetato começa a se transformar em algo que pode ser uma opção, tanto para as pessoas que estão fazendo ali o som, quanto para a galera que tá ouvindo, mas pode ser interessante. E a partir disso, junto com a cultura de trazer discos dos Estados Unidos para lá, começa a se fomentar um estilo que vai puxando muito pro R&B estadunidense. Esse ritmo, esse estilo, por mais que ele puxe muito, ele não é R&B. Ele é outra coisa. Mas ainda assim ele puxa muito. Aos poucos, esse novo R&B vai se moldando, vai se transformando no que a gente vai chamar de ska lá na frente.
E a transição disso ocorre por conta de algumas questões materiais importantes que a gente precisa dizer. Até aqui, todo o processo industrial do disco jamaicano, do trabalho musical na Jamaica, ele ainda é feito com... Você traz o disco dos Estados Unidos para a Jamaica e na Jamaica você faz as suas misturas de música, suas misturas de som ali, para colocar em eventos que você queira colocar, para colocar em algum lugar que você queira colocar aquela música. Não se trata de trazer os discos dos Estados Unidos para sair vendendo para a galera. Se trata muito mais de trazer, comprar os discos dos Estados Unidos e levar para a Jamaica, para conseguir fazer ali uma reunião de músicas que pudesse ser interessante para a galera que fosse ouvir aquilo. Já que existia demanda. Aquele vácuo que eu digo que fica, ele vai ser preenchido por esse ponto, por essa galera. Pela galera que consegue criar playlists, né, de música, vamos chamar assim para chamar de um termo moderno, mas são discos como se fosse disco virgem, né? Onde ali são gravadas diversas faixas, assim, que os produtores ou os DJs da época, que eram as pessoas que estavam colocando essas músicas pra galera curtir, gostavam. Os primeiros passos disso foi colocar isso em um lugar pra fazer uma venda, e ao invés de virar uma venda, virou um rolê. Enquanto a coisa ali tava tocando música, a galera foi chegando e foi se aglomerando. Com isso, outras pessoas vão percebendo esse processo. A partir de então, começa a se formar uma cultura, que é a cultura dos sound systems. E é sobre eles em específico que a gente vai falar hoje. É isso aqui, ó. Esses são sound systems. Até fiz um negocinho aqui, ó, deixa eu clicar, ó. Sistemas de som que eram... Sistemas de som que eram montados sobre caminhões para tocarem nas ruas de Kingston, com um gerador, pickups e PAs enormes. Pois é. Ainda nos anos 50, os caras, quando pegavam esses discos de acetato e iam colocando pra galera, a galera foi curtindo, foi juntando mais gente, foi juntando mais gente, foi juntando mais gente, foi juntando mais gente. E era uma juventude que estava buscando exatamente uma transição musical, uma transição cultural. Olha, não queremos mais ouvimento, chega dessa porra. A gente quer outra parada. A gente ouve R&B, mas a gente quer dançar. Não quero ouvir R&B na minha casa. Eu entendo que se não der pra ouvir R&B na minha casa, tá ligado? Eu entendo. Agora, porra, nos rolê, mano, eu não quero ouvimento, tá ligado? Eu tô indo no rolê, eu tenho meus 18, 19 anos de idade, eu vou lá ouvir a música que meu pai ouvia, nem fudendo, eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir o que tá no rádio. Então, assim, pra essa galera que não se identifica com a música anterior e que não tem vitrola em casa, não tá preocupado em colecionar disco, comprar disco, não. Só quer ir pro rolê, vai cada vez mais pros rolês onde as músicas são mais famosas pra essa galera. E aonde são esses rolês? São nos sound systems. Qual música que toca nesses rolês? R&B estadunidense. Portanto, qual era o sound system, a balada, entre aspas, mais frequentada? Eram sound systems que tinham um maior número de sucessos de R&B. Portanto, sound system, quando eu falo esse termo, isso aqui tem termo de coisa que a gente compra nas Casas Bahia. Tipo microsystem, minisystem, quem se lembra? Isso é coisa de gente velha, né? Lembra isso? Do microsystem, minisystem? Me lembra muito isso. Quando eu vi sound system pela primeira vez, eu falei, pera. Mas pra quem conhece funk, vai lembrar do paredão. Minisystem, claro, exatamente. Pra quem conhece funk, vai se lembrar do paredão. E pra quem conhece um pouco mais a fundo, vai sacar que o sound system eram exatamente sistemas de som montados em cima de caminhões. Que nem eu coloquei ali. Os caras montavam um puta de um sistema de som em cima de caminhão, que eles colocavam, eles paravam esse caminhão em uma rua de Kingston, ruas, lógico, né, ali já mais ou menos os caras percebendo, assim, os espaços onde a juventude estava mais aglomerada, pra aglutinar pessoas ao redor desse sound system.
Portanto, o sound system em si, ele era como se fosse o palco de um grande evento, de um grande baile. Não é um trio elétrico porque o trio anda. O sound system, a ideia é parar e tocar. Ele só anda quando ele não tá tocando. Ele tá ali... Mano, quando ele bota pra ferver, ele para. Por quê? Porque a ideia é criar uma balada mesmo, né? Um rolê a céu aberto. Tá ligado? É um grande rolezão. Porque o que a galera quer é rolê, tá ligado? A galera quer colar em rolê. Rolê fechado é rolê mais caro. Na rua, ninguém paga porra nenhuma. Na rua, o que você vai ter... E isso aconteceu no Sound Systems lá. Por exemplo, se você vai fazer um evento que é dentro de um lugar fechado, vamos supor que você precisa contratar... Vamos supor que as pessoas precisam comer lá dentro. Como é que você vai fazer isso? Alguém vai precisar organizar essa porra. Não adianta só alguém entrar dentro do evento e sair vendendo coisa. Por quê? Porque tem porta, tem entrada, tem saída, tem contagem de pessoas. Tem toda uma logística e quando você tá na rua, é sussa. Quem participou de procissão, virada cultural, o que mais que se faz na rua hoje em dia? Na minha época se pintava a rua na Copa. Eu ia falar isso, mas... Enfim, fita de rolê mesmo, assim, saca? Aglomeração mesmo, mó galera. Nesses rolês, se vai colar mó galera e é na rua, alguém vai lá e chega com um carrinho de pipoca. Você não precisa marcar nada com ninguém. Você tá lá, chega alguém pra vender um bagulho. Aí você fala, aí beleza, olha, que maravilha. Além de eu estar montando bagulho aqui na rua, colou alguém pra vender comida pra galera que tá colando no meu rolê. E aí o Mastermind perguntou uma coisa importantíssima, que é a questão do dinheiro pros artistas. Nesse período, a indústria fonográfica jamaicana não reforçava a cultura capitalista de direitos autorais. Não se falava de direitos autorais nessa época na Jamaica. Não fazia sentido, porque nenhum órgão de fiscalização para isso existia. Logo, não havia nenhum tipo de captação de recursos pros artistas. Os recursos eram captados, aí sim, pelos caras que estavam ali trabalhando com a música por meio de coisas que eram possíveis serem vendidas e trocadas naquele ambiente ali, onde o sound system era montado. Era tipo um torrent ao céu aberto, exatamente. A curadoria das músicas era em cima dos R&Bs que rolavam nas rádios. Sim, quanto mais quente o R&B, mais a galera rolava, mais a galera colava. A ideia era trazer, mano, vai pros Estados Unidos e traz o bagulho que é o mais assim, pá, tá ligado? Que todo mundo vai ouvir, vai achar do caralho, assim, e é o que tá mais na moda, mais bombando. Esses sound systems, que começou ali com um pequeno momento, tem até uma parada que eu preciso mostrar pra vocês. Primeira pessoa que fez um bagulho desses foi esse senhor aqui, Hadley Jones. Aqui tá ele de costas. Esse aqui é uma foto que eu achei, tá, dele, com um dos primeiros equipamentos que ele usava ali pra montar os sound systems. Esse cara é um cara foda, mano. Sério, assim. Esse cara é um cara que, pra quem pesquisa autodidatismo, pra quem pesquisa inovação tecnológica, especialmente de uma forma mais handmade, assim, esse é o cara. Esse é o cara que desenvolveu um sistema de aparelhagem, de amplificação de alta fidelidade. Porque é aí que vem o ponto. Os sound systems, eles não eram só um monte de coisa em cima de um caminhão. Porque pra quem já teve a experiência de fazer isso, experimenta colocar uma música alto pra caralho no som da sua casa e colocar no máximo, no talo. O que vai acontecer? O que classicamente acontece? O som vai estourar. A chance do som rachar é muito grande. Significa o quê? Você ouve o baixo vem parece com distorção. Vem tudo meio estourado. Então o grande problema ali para montar os sound systems até um período específico da indústria e tecnologia jamaicana foi, caralho, como que a gente aumenta esse som? Porque, mano, se eu for subir, nossa, alto pra caralho, o som vai se rachar completamente, ninguém vai ouvir merda nenhuma e pronto, saca? Tipo, vai ser uma bosta, a galera vai embora. Porque até essa época, até mais ou menos aí, a criação desse amplificador, que é mais ou menos metade dos anos 50, sei lá, 1953, se eu não me engano, 1952, alguma coisa assim. Mas até essa época, cara,
Você tinha PA lá. O sistema de PA já existia. Mas o sistema de PA é isso, peida. Na hora que você aumenta, peida. Peida pra caralho. É um grande peidão, assim. Tá, não dá pra gente deixar o som desse jeito, ninguém quer ouvir peido ao céu aberto, alto pra caralho. Precisa de alguém pra desenvolver um mecanismo que amplifique esse som ao ponto de ele continuar com a sua fidelidade de som. Em alta fidelidade, ou seja, reproduzindo o som sem perdas, sem quebras sonoras. Você consegue ouvir mesmo alto, muito alto, você ainda consegue ouvir com precisão o que está acontecendo naquele som. É por conta desse cara que isso foi possível. Hadley Jones. Na Jamaica, isso tem um nome. O nome é o nome desse cara. Hadley Jones. Ele é o cara que de forma autodidata, né, desenvolveu amplificadores. E eu não sei se ele fez engenharia reversa, mas enfim, conseguiu desenvolver amplificadores para os sound systems. Ele foi o primeiro cara que criou ali, montou o conceito de sound system, conseguiu como um engenheiro eletricista ali da época, que não era um cara formado nisso, mas enfim, um autodidata, pensar no conceito e falar, tá, dá pra resolver. Porque pensa bem, quem vai fazer essa música? Chega lá, bate na porta, eu tenho um problema. Tá, que problema você tem? O problema que eu tenho é, eu aumento muito, o som estoura. O som estoura. Quando o som estoura, meu público não gosta, e meu público vai embora. O que esse cara fala, beleza, eu vou inventar uma parada que o seu som vai subir significativamente, não vai acontecer nada. E ele vai ser o responsável pelo Sound Systems, inclusive, dois dos maiores famosos, né? Dos mais famosos. Um é o do Dodge, Coxsone Dodge, e o outro é do Duke, que é o da Trojan Records. Duas gravadoras muito importantes nesse período, né? São a Studio One e a Trojan Records. A gente vai falar especialmente da Studio One hoje, mas daqui a pouco. Então, esse cara aqui é muito importante. E o processo de chegar a esses equipamentos na Jamaica, esse cara conseguir arrumar, conseguir fazer muito equipamento, conseguir desenvolver muita coisa, resolveu o problema do volume para os sound systems, e agora os sound systems estavam aptos a ir pra rua, tocar alto pra cacete e dar tudo certo pra todo mundo. Então, ó, vai juntando na cabeça pontos tecnológicos do desenvolvimento do ska. A ideia de você ter o disco de acetato, e algumas pessoas na Jamaica já trabalharem com isso. O dub plate, que é aquele disco onde você consegue formar a sua mixtape, você consegue gravar o que tá ali, mas que se deteriora rápido. O acesso de algumas pessoas da Jamaica ao mercado estadunidense, indo para os Estados Unidos ou tendo contato com quem vai para os Estados Unidos para poder trazer os discos para a Jamaica, certo? E equipamentos como amplificadores de alta fidelidade que tinham a ideia de amplificar esse som sem distorcer. É com isso, com esse panorama... Ah, importante também. As caixas de som e os pickups. Aqui eu vou pegar esse link aqui rapidinho. Vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Espera aí. 28 fotos de sound systems. Through the ages, ao longo do tempo. Então aí, ó, 25 fotos. Isso é um sound system. Vocês estão vendo aí? Isso aqui é um sound system, ó. Tá ligado? Só os falantes. Pergunta se dá pra ficar na frente aqui. Isso, gente, fica alto para caralho. Mas isso aqui é um dos exemplos, e aí sim, né, coisas mais antigas de época. Aí tá a foto que eu tinha mencionado, só lendo aqui a legenda, né? Hadley Jones, que é esse cara, criou o primeiro sound system, né, dos anos 50. Ele chamava, né, as caixas com os alto-falantes das casas do prazer, Houses of Joy. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é o do Duke Reed. Duke Reed é um dos caras mais importantes, é o da Trojan Sound System, né? Começou na Jamaica nos anos 50. E era assim que os caras faziam a marca deles, tá vendo, ó? Nas próprias caixas, nos equipamentos, é que eles colocavam lá o nome da parada, o nome do artista, o nome do cara que tava na frente do sound system. Eu falei que tem dois sound systems muito importantes.
Eu falei do Duke Reed sendo um desses porque o Duke Reed, ele é um cara muito específico, ele é muito tem muitas questões assim, o personagem. Porque ele é um personagem que tem uma grana na mão, ele é um cara que consegue fazer esses investimentos por conta de heranças, não dele, acho que da esposa, mas ainda assim, depois eu entro em mais detalhes da vida dele, mas ele era um cara que tinha recursos e era um cara que tinha um passado como policial na Jamaica. Então ele conhecia pessoas ali ligadas ao crime e tal, uma galera que andava armada e tudo mais. E ele levava essas pessoas para intimidar pessoas de outros sound systems. Porque a ideia dele era, quanto mais pessoas colam no meu, mais o meu se projeta. Então eu vou colar na galera que tá em outros e eu vou meter tiro no falante das outras pessoas. Eu vou esfaquear gente, eu vou bater em gente, eu vou dispersar público do sound system que tá perto do meu. Porque a galera vai continuar querendo o rolê. E aí a galera cola no meu. Isso é só uma alegoria, só para dar uma ideia para vocês do quanto era disputado esse mercado. Porque por mais que a indústria fonográfica não esteja ali aquecida, o mercado de sound system, ele tá aquecidíssimo, mano. Ele tá na fita de fazer o bagulho acontecer e bora, tá ligado? Mesmo assim. Tá todo mundo na pegada de desenvolver essa porra. Então, é ali que vão estar os principais investimentos nesse primeiro momento, onde se trata de trazer a música dos Estados Unidos para Jamaica. É lógico que isso vai ter tempo curto para viver. E sim, até um detalhe, para quem conhece as músicas que o Reed lançou, o Reed ele tinha um aspecto muito... Ele era um cara complicado, assim, né? Todo mundo... O que eu li da galera falando da época dele, ele era um cara bem complicado, bem complicado, assim, nessa questão. E ele era um cara ao mesmo tempo muito amado, porque por mais que ele fosse complicado nisso, os artistas que eram da Trojan, as pessoas que trabalhavam com ele, lidavam com ele de um ponto de vista mais profissional, gostavam do cara. Achavam ele um cara da hora. Então ele tinha essa questão, mas ele também era um cara que sabia tratar muito bem as pessoas que ele gostava lá. Então, por exemplo, uma coisa que ele fazia, botava um disco pra ele ouvir, falava, ó, Duke Reed, aqui ó, cola aqui, tá? Eu quero te mostrar esse som aqui. Se ele curtisse teu som, ele atirava pro alto. Ele... Pá. E aí tem acho que é uma entrevista que eu li de um dos caras, não sei se é o Don Drummond. Depois eu pego essas referências e passo pra vocês, mas tem relatos e entrevistas de pessoas dizendo, na hora que começou o tiroteio, eu saí correndo. E aí alguém me puxou pelo braço e falou, não, calma. Ele tá curtindo o seu som. Isso aqui ele tá gostando, caralho. Se ele não tivesse gostado, ele tinha atirado em você. Ele gosta do teu som. Saca? E a galera, tipo, se escondendo, assim, com medo do cara, tá ligado? E ele gostava desse aspecto. Ele era um cara que, pô, ele era cheio ali, pá, dos colar, do ouro. Ele curtia uma vibe meio gangsta. Isso tudo ele colocava muito dentro do personagem dele. E como falei, era um personagem que era a própria pessoa, mas que tinha um lado muito mais humano com as pessoas da música. E, de novo, não é como se ele saísse assassinando a galera, mas ele mandava os caras dele dar tiro em falante mesmo. Acabar com a festa, chega lá e acaba com a festa. Tira o fio que liga, tá ligado? Vai na festa do brother ali, e aí você chuta o fio que liga, tira da tomada. Que aí não vai ter mais pancadão do lado dos caras, vai todo mundo vir pra cá. E aí, ó, só pra colocar, assim, pra reforçar, o pessoal falou... A galera falou da Trojan, a Vandervan colocou, ó, mas a Trojan é embaçado demais de bom, só musicão. Sim, só musicão. Isso que é foda, e por isso que ele se transformou num líder. Porque ele tinha ali a grana pra poder investir num sound system próprio, tinha a grana pra pegar discos nos Estados Unidos, exclusivos, que ninguém tinha pra trazer, e foi um dos primeiros caras a ter a grana pra montar o selo dele. Porque agora vem o pulo do gato. Os sound systems, por mais lindos e maravilhosos que eles fossem, a música que eles tocavam não era jamaicana. Não era nem músicas de pessoas jamaicanas cantando música estadunidense. Não tinha isso. Então o que os caras levavam pra tocar era uma música que não era da própria comunidade. Aos poucos, foi começando a surgir uma ideia
de alguns músicos jamaicanos, algumas musicistas jamaicanas, cantarem um R&B ou outro. A gente chegou até a ver outros aqui, como o My Boy Lollipop, acho que My Little Lollipop, acho que é o nome da música, não sei. Mas tá na playlist aí, da Millie Small. Começaram a fazer versões, covers de músicas de R&B, só que quem faz a música vai precisar se atrelar à indústria da época. E a indústria era um sound system. Então, ao mesmo tempo em que esses líderes aí, os caras que estavam em cima dos sound systems e, tipo, fazendo a parada rolar, estavam tocando músicas de fora da Jamaica, eles também estavam começando, por conta do poder que estavam tendo, poder fonográfico, dentro da indústria fonográfica jamaicana, cada vez maior, eles começam a trazer artistas jamaicanos perdão, que cantam música estadunidense. Ou seja, as versões jamaicanas vão aos poucos começando a substituir os discos que antes, as músicas que antes eram estadunidenses. E aí a gente vai voltar no que a gente falou na live anterior. O ritmo é diferente, a forma de acompanhamento é diferente. Essa forma de acompanhamento é o que vai dar o início ao ska. Então veja bem, sound systems eram as baladas do rolê. Com o tempo, era mais legal para as baladas do rolê tocar as músicas que as pessoas ali tinham relação com aquela música, com pessoas que estavam fazendo aquela música, e não com estadunidenses. Então, a gente vai substituindo o pessoal. A gente tenta mais ou menos manter o mesmo repertório, mas a gente vai substituindo o pessoal. Automaticamente o som vai ganhando uma cara mais jamaicana, um jeito diferente de se fazer, se misturando com o estilo que era muito popular anos anteriormente, o mento, por exemplo. Certo? Esse processo é o que vai alavancar a indústria fonográfica da Jamaica. É a partir desses artistas que são jamaicanas, que as pessoas que estão coordenando os sound systems, os donos dos sound systems e das gravadoras posteriormente, vão começar a atrelar. Sacou? Ele tinha a grana, a ousadia, os melhores sons e os capangas pra arrastar no baile. Exatamente, é isso. É isso. Ele era esse cara. E aí, obviamente, que o processo vai ser, num momento a gente tá trabalhando com cover, mas em pouco tempo as músicas vão começar a surgir trabalhos autorais. Trabalhos que não mais querem imitar de um jeito um pouquinho diferente uma música estadunidense, mas sim trabalhos que são nitidamente novos. Esses trabalhos eram os trabalhos que hoje a gente tem na cabeça sendo ska. Seja porque a banda era ska, seja porque o artista, quem cantava, estava envolvido com algum tipo de movimento, algum tipo de gravadora de ska, mas é aí que o ska, enquanto estilo, começa a se formar. Numa primeira etapa, existe até um termo que é o proto-ska, é o começo do ska. É um ska muito apegado ao mento, que ainda não conseguiu se separar em termos de instrumentação, mas que aos poucos vai se tornando um estilo de música com um caráter rítmico claro, muito claro, diferente do mento, um pouco mais fácil de se dançar, ainda rápido, mas um pouco mais fácil de se dançar e instrumental. O aspecto instrumental aqui do ska nesse momento, ele é fundamental. Por quê? Ao mesmo tempo que a cultura estadunidense influenciava a cultura jamaicana com cantores e cantoras de R&B, também influenciavam com artistas de jazz, com compositores de jazz, Count Basie, Duke Ellington, tá ligado? Esses caras todos chegavam, o som dessa galera chegava na Jamaica e também ressoava, ao ponto de, em hotéis, em lugares de luxo, onde o pessoal da Europa, da América do Norte, da América Central que tem uma grana, a galera mais endinheirada, ia fazer um rolezinho, ia colar, o som mais sofisticado da época, isso, claro, falando de sons assim, estadunidenses e tudo mais, era o jazz.
Ele é um som mais, entre aspas, sofisticado. Esse jazz, ele, digamos assim, conforme ele vai chegando e ele vai encontrando ali um diálogo com o pessoal da Jamaica, o que vai passando, não é o jazz mais, nossa, um monte de nota, mas sim um estilo de jazz mais swingado, mais do blues, uma coisa mais assim, de improvisação, saca? A presença do sax, tudo isso vai ser fundamental. E aí quando as primeiras bandas vão ser formadas pelos donos das gravadoras, tipo Duke Reed, para fazer base para os cantores e para as cantoras jamaicanas que vão colar lá para cantar esses covers ou para cantar músicas autorais, essas bandas vão ser bandas de gente que toca pra caralho, de gente que tem o jazz na mão, tipo Skatalites. Skatalites é talvez a primeira grande banda que é uma banda tipo The Band. Vocês estão ligados? The Band. Que era a banda que fazia a base pro Dylan. Galera que ficava por trás ali, enquanto o Dylan tava mandando ver. Toda a banda por trás era uma banda com um monte de gente. E aí, sei lá, 2 guitarristas, violão, teclado, batera, percussão. Skatalites era isso. Ele é uma reunião de um monte de músico muito bom ao redor de um estúdio que era o Studio One do Coxsone Dodd. Eu acho que vai ser o próximo que vai estar aqui. Então, Reed é da Trojan. A gente não vai falar da Trojan hoje. King Tubby Sound System aqui é outro... E, importante dizer, né? Aproveitando. O nome King, Lord, ele é muito usado nessa época. Uma coisa que vai, inclusive, ressoar lá na frente, no início do hip-hop estadunidense. King, Lord, são nomes usados por conta dessa ideia do cara ser o dono, o rei daquele sound system. É ele que manda ali, tá ligado? Ele é o rei daquele pedaço. É ele que é o foda, tá ligado? E que nem eu disse, o sound system duelava um com o outro. Então, quem ganhava era o rei. Quem ganhava era o Lord. Sacou? Tinha a ideia da disputa e tinha a ideia da premiação pra quem ganhou. Eis o do Coxsone Dodd. Então aqui o que vocês estão vendo, né? É lógico, isso aqui é reformadinho, bonitinho, mas... Ó, o sound system dele era isso aqui, ó. Os primeiros sound system. Lord, é. Mas, por exemplo, nesse sound system que a gente tá vendo, bem simples, bem básico e tal, basicamente um falante só. Lógico que com o tempo a coisa foi se desenvolvendo, essa é só a construção clássica. Mas esse é o outro grande nome do ska. É o Clement Coxsone Dodd. Esse cara, ele é o cara responsável pela criação de uma das principais gravadoras de ska da história do ska, que é a gravadora Studio One. Essa gravadora aqui, ó. Então só vamos dar uma olhada em quantos lançamentos existem. E aqui a gente tá falando às vezes de um lançamento que tem várias músicas, como por exemplo o lado A e o lado B de compacto. São 2.445 lançamentos registrados no Discogs. E aqui a gente vai ter reissue e tudo mais. Mas compara isso com o que a gente tinha visto na segunda passada. Que era tipo, sei lá, mano, uma lista de 300 lançamentos da maior gravadora. Que era a Island Records. Enquanto... a Foundation Records, na verdade. Enquanto aqui a gente tá vendo mais de 2K. Por que isso? Porque essa daqui era capitaneada por alguém que estava à frente do Sound System. Um cara que formou o seu público, que desenvolveu o seu público, que gerou contato com esse público e que conhecia muito bem as tendências que a música jamaicana mostrava a partir para, né, os caminhos que ela dava de ideia. Vou olhar só a primeira página, tá? Eu quero que vocês olhem comigo. Vão ter vários artistas que a gente não vai conhecer, até chegar aos que a gente conhece, se liga. Então aqui, Pliers, Jamaica, não conheço Andy and Joey, Creator, Yenid, Derek Harriott, Jackie Opel, The Soulettes, Ronald Alfonso, esse é um nome muito importante pro ska, Skatalites. Aqui, ó, em 64, o Skatalites tava fazendo exatamente o que eu contei pra vocês, sendo a banda de apoio. Tava fazendo base
para esse cantor, Roland Alphonso, que era um cantor ali que transitava, tava saindo do mento e tal, fazia mais ou menos o estilo mais polido, mas que também já tava dialogando com a juventude jamaicana nessa época. Então, The Maytals, Delroy Wilson, Jackie Opel, Tommy McCook, essa eu acho que vocês já devem ter ouvido em algum momento. Skatalites de novo. Skatalites, inclusive, foi uma das bandas principais desse estúdio. Roland Alphonso, mais dele. Jackie Opel, mais dele. Até chegar aqui, ó. Olha esse nome. The Wailers. Aí você desce mais um pouco. Cadê? E aí você acha o nome do rapaz. Tá aqui, ó. Então, os primeiros lançamentos do The Wailers e do Bob foram feitos pela Studio One. Saca? Esse é o tamanho dessa gravadora. Artistas desse nível trabalharam com essa galera. E essa galera, o pessoal da Studio One, o Dodd, foi muito responsável para catapultar a carreira de muita gente que tá nessa lista aqui. Antes da primeira gravação estabelecida aqui, que é de 1963, o Dodge já tava uns 15 não, vai, mas há uns bons, acho que as primeiras coisas que eu li falando sobre o trampo dele é em 54. Então ele já tá com quase 10 anos de trampar na rua. Trampar com os sound systems. Ele já tá nesse corre há quase 10 anos. Pensa em quanta gente essa pessoa não conheceu, velho. Pense em quanto contato ele não estabeleceu nesse processo. E mais, o sound system dele era um dos mais famosos, um dos mais lotados. Imagina quantas pessoas, quantas carreiras esse cara não lançou. Com isso, imaginar isso deixa um pouco mais fácil a tarefa de pensar que essas pessoas tinham muito poder na mão. Eram pessoas que conseguiam alavancar carreiras mesmo. E aí é o que o Coxsone Dodd vai fazer. Eu vou passar mais um pouco das fotos, mas vai ter coisa atual. Porque aqui é ao redor dos tempos. Fatman International Sound Systems nos anos 70, por exemplo. E aqui a gente tem, ó, a picapezinha aqui, pá. Olha o tamanho das caixas, ó, que os caras levavam, né? E isso aqui é gigantesco mesmo. Tá aí, ó. Saxon Sound System, nos anos 80. Ó. Steve Muscolotti da Jah Warrior Sound System, in the 80s. É, o Jah Warrior Sound System dos anos 80, depois de ser um seletor Ele era um cara que escolhia, né? Humble Lion Sound System, um cara que escolhia as músicas. Ah, isso é importante também falar. Existiam vários trabalhos ao redor do Sound System, né? Tinha desde o cara que ia lá cobrar a galera e destruir o Sound System dos outros, até o cara que era responsável só pela curadoria, só pela operação, tá ligado? Era muito bem dividido o trabalho. E era tudo isso, uma loucura, tudo isso montado em cima de caminhão, né? Ó. Completamente improvisado, do jeito que dava pra fazer. O visual dos caras é incrível, sim, total. A gente tá vendo aqui uma outra etapa já, né? Não é exatamente sessentista, porque por conta da questão da influência do Rastafari. Mas ainda assim, isso vai dialogar com ska mesmo assim, tá? Downbeat the Ruler operated one of the first... Aqui, ó, Downbeat the Ruler operou um dos primeiros sound systems nos Estados Unidos. Channel One Sound System, outro sound system dos caras. Glasgow Mongols Hi-Fi Sound System, fundado nos anos 2000. Ó, isso aqui, olha pra onde evoluiu a ideia e tecnologia dos sound systems. Olha isso, velho. Imperial Sound Army. Tem um muito específico que vocês precisam ver. Aqui pra estúdios, né? Já Chalice Sound System. Mais um aqui, ó, em 2004. E aí, como vocês podem ver também, né? São vários tipos de tamanhos, de falante, etc. Pois é, então. Tá aqui.
Esse é o exemplo, pelo menos desse site aqui, esse é o principal exemplo de sound system brazuca. E aí, basicamente, né, aqui no Brasil, no caso, os caras vão fazer assim, disso aqui pra maior e voltado, né, assim, mais diretamente pro funk. Mas ainda assim é a mesma ideia. E também com a mesma abertura aí de direitos autorais, digamos assim, né? O mais antigo que eu encontrei de evidência de vídeo sobre os paredões, eu vou mostrar pra vocês agora. Mas eu preciso mostrar pra vocês um dos PAs desse vídeo. Sério, assim. Sério. É bizarro, mano. The sound system men preceded the DJs of popular music by a decade. And when... Isso é foda pra caralho. Os caras já faziam um trabalho de DJ. Só que isso há muito tempo atrás, isso nos anos 60, 50, os caras estavam brincando de fazer DJ, tá ligado? Porra, velho, isso é muito inovador, isso é muito maluco, assim, na minha opinião, pelo menos. The sound system men preceded the DJs of popular music by a decade. And when the R&B records gave way to local Jamaican recordings, they became a thing of great rivalry. Aqui tem um outro ponto muito importante, que é essa rivalidade. As pessoas que produziam, as pessoas que estavam em cima dos caminhões, ali fazendo o sound system rolar, disputavam com extrema rivalidade os artistas que faziam essa música. Mesmo. Ao ponto de, se você fez a música com um desses caras, se você fizer com outro, você tá gerando um problema, saca? Os próprios artistas precisavam se associar a esses caras em específico ao ponto da exclusividade. Você só pode fazer, você pode trabalhar pra mim. Só eu tenho o disco do fulano de tal cantando essa música porque o fulano de tal só trabalha comigo. Tá ligado? The men who held sound system and the yard dances attracted a great number of followers. Each system had its own passe. The same people who owned the sound systems later became producers of records. And in producing these records, they used them in competing against their rivals. Foi o que eu falei. Quem era dono do sound system, aos poucos se transforma em produtor, e aí vai gerar essa escassez produzindo artistas específicos que só vão trabalhar com essa pessoa. Having exclusive use of a popular hit for a certain time. Now this style is called dub plate style. Tem um ponto legal aqui de falar desse procedimento, que é o direito autoral. A ideia do direito autoral não existia, mas existia exclusividade. Tá ligado? Um sound system, ele era exclusivamente atrelado àquela música se os caras eram, entre aspas, né, donos daquele artista. Eles ficavam divulgando aquele artista da sua gravadora. Então, assim, o direito autoral era a bala mesmo. Era a porrada. Era a guerra, tá ligado? Pô, olha o tamanho do bagulho, velho. Quem já carregou PA aí? Quem já carregou PA? Se liga no tamanho desses PA, velho. Ó, mesa. Olha isso, mano. Esse é muito assustador, velho. Catou nos cabos, vai cair. 12 PA. Parece uma geladeira enorme a parada. Olha isso, mano. Pegou no fio ali, tio. Desse tamanho nunca, mas já. Porra, velho. Olha o tamanho do bagulho, velho. Ainda é assim, né? Olha isso, mano. Sério, isso é muita coisa pra essa época, velho. 15 maluco pra passar o PA, é isso, assim. Com gente ainda falando, não, vem pra cá, com gente guiando a parada, tá ligado? Precisa ter aquele sinalizador de avião, assim, saca? Porra, mano, os bagulho é enorme, enorme mesmo. Aqui não pega nada. E aí aqui tem outro ponto que eu queria colocar. Além da exclusividade dos artistas que eles tinham fazendo a música deles, enquanto o sound system rolava e os caras estavam botando o som pra rolar, tinham pessoas cujo cargo, cujo trabalho em cima do sound system era fazer o que esse cara tá fazendo. Cantar de forma improvisada. Extremamente improvisada. O que vai estar no futuro disso mesmo?
Começa com R e termina com app. Né? É aqui que surge a parada. É aqui que o bagulho tá ali no começo. Especialmente com o viés da improvisação. A ideia de o beat tá rolando e você tá com o mic na mão, dialogando com aquele beat, cantando aquele beat, curtindo junto, tá ligado? Começa com Racionais e termina com MCs. Boa. Você já, tipo, o cara já tá cantando com o beat e é lógico que num primeiro momento era cantando uma música em cima, improvisando algo cantado. Mas com o tempo isso vai se tornando falado. Com o tempo, isso vai se tornando aspectos de crítica social. Lógico que ainda na Jamaica, a gente não tá falando da ida disso pros Estados Unidos, que vai acontecer nos anos 70, tá? Nos anos 70, se eu não me engano, é o próprio Dodd, mas um dos Sound Systems vai fazer uma turnê nos Estados Unidos, isso, tipo, explode a cabeça de muita gente, especialmente em Nova York. Mas tá aí. Gente, real. É tipo, porra, vai. É a coisa que eu encontro, assim, que tem muita coisa ali que já indica muito claramente, assim, hip hop, tá ligado? Que já indica muito mesmo que a gente vai conhecer já na cultura estadunidense nos anos 80, que vai chegar aqui no Brasil mais ou menos na mesma década. E tipo, cara, vendo isso e entrando em contato com isso conforme pesquiso aqui pra vocês, porra, mano, é foda, né, o bagulho, assim. É muito bom. É muito puro, é muito dos caras, é um bagulho muito não tocado, assim, tá ligado? Pelas mãos do imperialismo. Lógico que tem toda ali uma tendência, o R&B influenciou muito, mas, cara, é muito único. O que os caras fazem com o material do R&B é muito único, eu acho. Saca? Essas imagens são da década de 70. Tudo que eu tenho de informação, Guerra, é o que você tem. Tá? Que é isso aqui. In the 70s. Mas o que eu sei de fato é que esse procedimento já acontecia desde os anos 60, tá? Então, essa imagem pode ser que seja, sei lá, final dos anos 70, começo dos anos 80, pode ser. Mas essa postura, né, essa postura artística, essa proposta artística, ela tá presente dentro da música jamaicana já desde muito antes. Né? Então eu queria ter mostrado pra vocês esse visual e essa ideia mais ou menos de como eram esses sound systems aí. Pode ser 75, 74, sim. 64 é foda, né? 75, 64. É. Isso que é rolê bom, velho. Isso é louco, mano. Esse rolê, nossa senhora, velho. Ó, ginga, ó, ginga, ó, ginga. Eu provavelmente ia ter um problema grave na coluna. E, gente, essa era a fita. Esse era o rolê. Quando a galera falava, vamos colar num rolê, esse era o rolê. Era uma pegada dessas, juntava mó galera da juventude ali jamaicana, que comparecia pra ouvir os sound systems, participar da festa. Ali você tinha, dentro do mesmo espaço, você tinha galera que se responsabilizava pela segurança, que era quem fazia a própria segurança do sound system, né? Tipo ali, pra que a galera não precisasse estar num lugar sempre acuada, então aqui é seguro, tá tudo bem, você pode vir fazer seu rolê aqui. Era um espaço onde você precisa comer, tem alguém ali que tá vendendo comida, tá ligado? E, mano, você curte o rolê de boa, vai até tardão da noite, né? Direito autoral, foda-se. Vai ser uma parada mega improvisada e na ideia de ser sempre em cima da curadoria do público. Então tem muito esse aspecto de buscar com o público essa ressonância. Lógico que uns faziam mais força, usavam mais a força para buscar essa ressonância do que outros, mas ainda assim era sempre dialogar com o que a juventude queria ouvir. Então os Sound Systems, eles são uma resposta material
para um problema de ordem econômica e social da Jamaica naquela época, de quem estava produzindo cultura na Jamaica naquela época.